E é isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Vou fazer um breve comentário sobre um vídeo interessante que eu vi no YouTube. Pelo que me parece, é um processo seletivo de recrutas da Marinha Americana. E como todos sabem, a vida do recruta é um inferno. O recruta é a imagem do cão e meio que cabe a equipe de instrutores, os cabos, os soldados antigos, os sargentos, serem bem criteriosos na cobrança nesse processo seletivo para que fiquem os melhores, com exceção dos países que têm o serviço militar obrigatório, mas especificamente nesse caso da Marinha Americana, onde o serviço militar é voluntário. Eu observei nesse vídeo um detalhe bem interessante. Eu tive a oportunidade de servir o Exército em 2006 e fiquei uns 5, 6 anos na instituição, acompanhei algumas mudanças ao longo do, digamos assim, a metodologia do processo seletivo, e tudo isso muito em função das condições sociais. Vamos dizer assim, a mudança no perfil das gerações que vão chegando, que vão se apresentando para o serviço militar obrigatório. E uma coisa que me chamou a atenção é na atitude dessa recruta diante da cobrança de postura que o sargento teve e que, digamos assim, não tem sido um problema só lá, mas também aqui no Brasil. A gente observa, eu pelo menos pesquiso, assisto vídeos de treinamento, de cursos de outros países, de forças armadas, forças policiais, e a gente meio que percebe um ponto em comum entre esses outros países, justamente por causa da mudança de atitude, essa característica marcante nas novas gerações, em não aceitar não, em não aguentar muita pressão psicológica, em espanar facilmente, levar tudo para o lado pessoal, recorrer à ajuda de psicólogo, terapeuta, a advogado, a promotor, enfim, tudo bem, são direitos, o cidadão tem direito de, ao se sentir ofendido, recorrer aos seus direitos, tudo bem, entendemos, mas nem tudo é o direito que resolve. Numa guerra, por exemplo, num conflito urbano armado envolvendo forças policiais, você não vai ver nenhum jurista, nenhum operador do direito mediando o conflito. A casa cai e a única lei que prevalece é a lei da natureza, é a lei do mais forte. Por isso que o processo seletivo das Forças Armadas e de forças policiais é rigoroso. É o chicote estalando. Mas enfim, vamos dar uma observada nesse vídeo e eu vou fazer alguns comentários em cima disso. Vamos observar a atitude dos envolvidos e fazer alguns comentários em cima disso. Number! Then yell it! 12! 12! Do it! Do it! That's not yelling! Yell 12! 12, Daddy Officer. No one feels sorry for you, Calvin! No one! You want to be a part of this? You want to act like them? You're going to pay for it just like they do! But they can't bring every situation to the RDCs, and also they can't argue with each other like they're still in high school. They need to realize that they're grown women and across the hall men, and they need to handle it amongst one another. 5, 6, 7, 8. What number? Bom, então é isso aí. Imagina a situação do sargento, do tenente, do cabo na linha de frente numa guerra, o bicho pegando, tiro para todo lado, granada de artilharia explodindo em cima da trincheira, granada de mão, as viaturas blindadas largando o aço em cima das posições ali onde as tropas estão abrigadas, e aí as ordens vêm, deslocamento, cobertura, uma equipe cobrindo o movimento da outra, e enfim, todo tipo de manobra militar em meio a uma situação crítica. E imagina só se essa atitude que a gente está vendo no vídeo, numa situação simples de treinamento, se repetindo na linha de frente. Eu estou utilizando esse vídeo da Marinha Americana e trazendo o contexto da guerra como exemplo, mas isso pode acontecer em contextos mais próximos, tais como
o atendimento de uma ocorrência por policiais militares, guardas municipais, estamos falando de riscos, situações tensas que podem acontecer e atitudes como essa, colocar, assim, submeter a uma situação arriscada à vida da equipe toda. Então, eu tenho observado que, para se adequar a questões políticas sociais, políticas culturais, etc., vamos utilizar uma palavra-chave aqui, sob pena de eu ser cancelado. Políticas inclusivas. Não sei se essa é a palavra correta também, mas vamos dizer que assim, você pega um ambiente muito específico em que se faz necessário uma peneira fina e você admite qualquer perfil de pessoa naquele serviço. Não estou me referindo especificamente a gênero ou até mesmo questões raciais, mas perfil, temperamento, comportamento. O que aconteceu aí, esse deboche, esse olhar de deboche, essa atitude desrespeitosa poderia acontecer a partir de qualquer homem, qualquer mulher, a partir de qualquer classe social ou etnia, enfim, o que eu estou observando aqui é o comportamento. E um comportamento condicionado por atitudes de familiares e de uma sociedade cada vez mais permissiva, que dá cada vez mais direitos e cobra cada vez menos deveres. Então, eu tenho observado cada vez mais os processos seletivos no âmbito militar e no âmbito policial, cada vez mais inclusivo, cada vez mais compreensivo e, vamos dizer assim, abrindo o espaço, abrindo possibilidades, muitas vezes, para quem não tem perfil, para quem não tem, digamos assim, vocação para situações específicas que muitas vezes exigem um preparo psicológico, vivências, repertórios sociais diferentes e que lá na frente podem redundar em algo muito complicado, que é o descumprimento de uma ordem diante de uma situação crítica, no atendimento de uma ocorrência, durante o andamento de uma operação militar, mas tudo porque, em nome de uma política de inclusão social, o politicamente correto, você tornar acessível algo que, pelo contrário, deveria ser mantido ali um rígido controle com relação a perfil comportamental, perfil de preparo físico, perfil de, digamos assim, habilidades técnicas, para lá na frente garantir a própria sobrevivência, a preservação da própria integridade e das próprias equipes, nesse contexto que a gente está falando de serviço policial ou serviço militar. Então é bem complicado. Vou dar um exemplo, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático. Cada vez mais as questões que envolvem ali o treinamento físico, as aulas de ordem unida, por exemplo, questões que envolvem ali a cobrança de posturas comportamentais, tais como, por exemplo, o profissionalismo, um caráter ali mais que redunde no maior disciplina, tem sido cada vez mais relevado, cada vez mais deixado de lado. E no fim a gente percebe no dia a dia, nas ruas, o atendimento das ocorrências, como isso acaba fazendo falta e sendo prejudicial. É só essa observação que eu tenho a fazer. Quem quiser comentar, elogiar, criticar, das sugestões, lógico que é bem-vindo, mas desde que tenha fundamento. Aqui no caso, uma rápida tradução, nós temos o sargento ordenando aqui a recruta, né? Fale seu número, fale seu número, fale seu número alto. E aí ela demonstra aquele ar de deboche e o sargento responde: ninguém aqui terá dó de você. Você quer ser igual a eles, então você pagará junto com eles também. Então pode ser que isso envolva aí questões políticas deles, não vamos entrar em detalhes. E alguns comentários aqui, igual por exemplo, de forma alguma que ela vai conseguir com essa atitude. E aqui no caso o sargento instrutor foi muito
cortês com ela, acabou pegando leve. Essa aqui eu vou pular. Ela está tão... Deixa eu ver. Não consegui traduzir direito. A atitude e reação mostra que ela não está preparada para o militarismo. Eu apostaria dinheiro de que ela seria um grande problema para todas as pessoas à volta dela, em qualquer situação em que colocarem ela, em que precisarem dela. Mesmo que ela consiga passar pelo processo ou não seja demitida de modo precoce. Mas enfim, de um modo geral, esses são os comentários que os observadores fazem com relação à atitude observada. Bom, da minha parte, o que eu tenho a dizer é o seguinte: por pior que seja a pressão psicológica, não levar nada para o lado pessoal. Quer se alistar? Quer fazer um curso operacional? Quer jogar digamos assim, quer se propor aquele desafio? Então, joga o jogo. Tem que pagar flexão, tem que ir para a água, tem que ouvir o instrutor falando alto na sua cabeça, ou até mesmo contato físico. Tem curso, tem contato físico, os caras saem na porrada, entendeu? Se essa é a proposta do curso, vai e vá sem reclamar. Dê o seu melhor, até porque também o tempo todo você está sendo testado e observado. A última coisa que muitas vezes em equipes especializadas, ou até mesmo ali um exército regular vai querer, é uma pessoa que queira ser compreendida na hora que o bicho pegar. Mas sim uma pessoa que compreenda seus deveres, a importância daquela missão, a importância da união daquela equipe e dê o seu melhor. Da minha parte é só isso. E novamente, quem quiser comentar, criticar, dar sugestões, é muito bem-vindo, mas com fundamento e parcimônia. Beleza, pessoal? Boa noite.